e que ele não demorasse a ir na casa dela. Por que que eles falaram essas palavras? Para que ele não demorasse. Porque Dorcas, segundo o que diz a Bíblia, encontrava-se em um estado muito crítico. Porque se Pedro demorasse, porque a credibilidade deles não era chamar um médico. Porque na época não existia medicina. Havia algumas ervas, algumas pessoas que inventavam algumas coisas. Só que o estado de Dorcas era muito grave. E a esperança que eles ouviam dizer eram os homens de Deus. E Pedro era um dos homens de Deus que estava em Linda. E por isso que foram esses dois homens ao encontro deles. Olha a grande diferença para nós nos dias de hoje. Muitos olham a gente e deixam de lado. Não ligam, não dão uma mínima. Mas o sacerdote, um pregador, ou um ministro, uma ministra, alguém que canta, alguém que ora, gente, é extraordinário o que Deus faz através da gente. Através do conversar, através do interceder, através de pedir a Deus por você, ou através de orar por você. Porque nós somos os enviados de Deus. Quantas pessoas, gente, vou aqui recordar um fato. O Elinho lembra muito bem desse fato. A Mili lá, a irmã do Leu, se encontrava quase morta, sim ou não? Estava vazando tudo para baixo, saindo coágulo de sangue enormes. Estava assim ou não estava, Hélio? O Espírito Santo tocou no Hélio. Pede para o Vitor ir lá rezar para ela. Por que que o Espírito Santo tocou no Hélio? O Hélio estava com o Espírito Santo. E da mesma forma, ele sabe também que eu tenho o Espírito Santo. Passou pelo médico, o médico receitou remédio e nada adiantava. Ela era bem morena, né, Hélio? Bem morena. Chegava, estava que nem um papel, branca. Tanto sangue que tinha esvaído e estava vazando cada vez mais. Não parava, era uma hemorragia que não parava. Deus suscitou na gente de ir lá orar, interceder. E o que Deus fez? Fez um milagre. Ela sarou. Estancou a hemorragia. Parou de sangrar. Voltou a comer. Isso foi no outro dia. Que nós fez a oração à noite, né? Eu e o Hélio foi lá fazer a oração para ela. No outro dia de manhã, desculpa, mas no outro dia de manhã ela até se pediu para eu nascer, né? É? Quando ela abriu a porta, ela veio até chorando. Dizia que voltou a comer, levantou, se irribou. Inclusive, Vitor, tinha até feito exame, tinha até um cisto, né, no útero dela. Aí rapidinho ela engravidou, já está com 2 ou 3 filhos. Até o cisto foi curado, né? É milagre. E por que aconteceu isso na vida dela? Porque, da mesma forma que esses homens que correram ao encontro de Pedro para orar por alguém que se encontrava muito enfermo, pode morrer. Claro que ela não morreu, mas se Deus não fizesse um milagre na vida dela, só Deus sabe o que ia acontecer. E o que estava atendente lá era isso, era morte. Agora, isso é honra, glória a quem? A Jesus. Só que o que dói no coração de Deus é isto: as pessoas não reconhecer o que Ele pode fazer em nosso favor. Lembra-se que a mulher era rica em quê? Dorca. Essa era rica em boas obras e esmola que dava, segundo a Bíblia no versículo 36. E ela fazia o quê? Ela orava, ela tinha credibilidade. No versículo 38, ora, como Linda ficasse perto de Jope, os discípulos ouvindo dizer que Pedro, homens rogando-lhe, não te demores em vir ter conosco. Versos 39, Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles logo que conduziram-no ao quarto de cima, cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe
as túnicas e os vestidos que Dorcas lhe fazia quando viva. Pedro, versos 40. Então, tendo feito todos sair, pôs-se de joelho e fez o quê? Orou. Ele chega e encontra a mulher naquele estado, naquela situação, morta. Ela já se encontrava morta. O que que Pedro fez? Ele se pôs de joelho e orou a Deus. E o impressionante é que quando Deus envia homem, mulher de Deus que ora, que clama, que suplica, Deus ouve a oração e vem ao encontro aonde há necessidade, aonde há precisão. E quando muitas vezes nós não vemos esse agir de Deus, é porque muitas vezes nós queremos ser cego no mundo da fé. A Bíblia diz, no versos 40, Pedro então, tendo feito todos sair, pôs-se de joelho e orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, fez o quê? Sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe as mãos, chamando os irmãos e as viúvas, entregou a viúva. Este fato espalhou-se por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro então permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Este fato, este relato da Bíblia, por isso que os homens de Deus, eles se peregrinam aqui, ali, cá, acolá. Então é feliz, é próspero, é abençoado quem vai ao encontro, quem está lá. Eu fico assim, pasmo comigo mesmo, porque desde o ano de 2001, até hoje, sempre foi assim. Um descaso com Deus e com as coisas de Deus. Como assim, Vitor, descaso? Nós, homens de Deus, que anunciam o reino do céu, seja onde for. E olha que eu já preguei em diversos lugares. Só não preguei em outro país ainda, mas já preguei em diversos lugares. E em todos os lugares que eu anunciei o reino de Deus, em nome de Jesus, a situação é a mesma. Deus, o Senhor Jesus, Ele não quer filhos que vivam tradicionalismo, tradição. Não. Jesus não quer tradição. Jesus quer que pessoas ressuscite. O que é ressuscitar? É nascer de novo. É nascer de novo. Nicodemos perguntou: porventura um homem pode voltar ao ventre da mãe e nascer? É falta de discernimento de Nicodemos? Não. Jesus fala de um nascimento do Espírito. Fala água e Espírito, mas a renovação, segundo a Bíblia, segundo Jesus, a renovação do Espírito acontece pelo batismo do Espírito Santo. E é esse batismo do Espírito Santo que faz toda a diferença na nossa vida. Que faz toda a diferença. E como que eu vou nascer de novo? Por isso que o renovar, da renovação carismática católica, ela sai do tradicionalismo e vai para vivenciar o que diz o Evangelho. Por que eu digo isto? Porque de forma alguma, alguém que vive uma tradição católica, ele tem uma autoridade. Autoridade sobre uma enfermidade, autoridade sobre uma pessoa endemoniada, possessa. Não tem. Por quê? Fala daquilo que não conhece. Porque o expressar tanto da palavra, do louvor, da oração, do clamor, da súplica,
ela só equivale o vivenciar na vida humana. Como que alguém vai dar aula sendo que não fez faculdade e não sabe ensinar? Não tem como. Não tem. Como que alguém vai fazer uma cirurgia se não fez uma faculdade e não estudou por aquilo? Não tem como. Por isso que nós muitas vezes pecamos por não ter conhecimento do céu. E ter o conhecimento do céu é ter o conhecimento das Escrituras. Agora, como que alguém que não tem estudo nenhum pode ter conhecimento das Escrituras? É através do querer, do perseverar, do buscar e do acreditar. Então, para muitos se torna muito angustiante, decepcionante, revoltante. Como que eu já escutei de muitos por aí? Já escutei de muitos por aí. Até me chamaram já de outra igreja. Eu nunca vi um católico que nem eu. Bom, tem João Camelote, tem Padre Marcelo, tem outros por aí afora. Nunca vi um católico que nem eu. Não. E ser católico não é só ir à missa. Não, de forma alguma. Não. Ser católico é ter conhecimento do que é ser católico. E como que eu vou ter conhecimento do que é ser católico? Se eu não pego a Bíblia para ler, se eu não vou procurar ter discernimento do que está dizendo na Bíblia, se eu não procuro ter uma comunhão com Deus, da mesma forma que essas pessoas. Quando é a hora de se partir, então se parte. Seja por coronavírus, seja por morte, seja matado, seja acidentado, seja atropelado, seja assassinado, parte. Porque Deus permite muitas coisas. Porque Deus também não vai entrar na vida das pessoas de qualquer jeito, de qualquer forma, sem a permissão da própria pessoa. Não. Deus não invade, Deus respeita. Deus respeita a minha decisão. Deus respeita o meu querer. E por isso que a Bíblia diz que é preciso, é necessário nascermos de novo. A nossa vida, a nossa família, o nosso dia a dia, ele está sendo escutado através das nossas orações e das nossas buscas. Esta mulher, ela era rica em esmola, em obras diante de Deus. Você, nós que estamos aqui hoje, pessoas tementes que buscam a Deus, saiba de uma coisa, a tua oração ela está sendo escutada. Você pode ter certeza. No capítulo 10, no versículo 1 diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos da sua casa. Era o quê? Tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e fazia o quê? Oravam constantemente. O que Cornélio e a família dele fazia? Constantemente? Oravam. Se a minha casa, a minha família é de Deus, buscam a Deus e procuram servir a Deus, você pode ter certeza que Deus está ouvindo a tua oração. Você pode ter certeza que Deus vai derramar a tua Shekinah, o teu fogo, o fogo abrasador, que é o Espírito Santo, sobre nós, para nos fortalecermos. Nos dá sempre a esperança. A esperança em todos os sentidos. A alegria onde não estamos tendo alegria. O temor onde nós não estamos tendo temor. A perseverança onde nós não estamos sendo perseverantes. Mas todos os meus atos diante de Deus, Ele se põe a escutar, a clamar, a suplicar diante de Deus. E você pode ter certeza, nas horas mais difíceis da vida, não se angustia, não se desespere, não. É revoltar? É estressar? É parar com tudo? Não. É dobrar o joelho e fazer o quê? Orar.
Orar, rezar, isso mesmo. Clamar a Deus, a misericórdia de Deus sobre aquela situação, sobre aquele problema, sobre aquela dificuldade. Porque a Bíblia diz, este homem, versos 3, viu claramente, nenhuma visão pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e chamar, Cornélio, Cornélio, fixou nele os olhos e possuído de temor perguntou, o que há, Senhor? O anjo replicou, as tuas orações e tuas esmolas subiram à presença de Deus como oferta de lembrança. Então, assim que leva a oração diante de Deus, como oferta, como lembrança daquilo que tem passado, daquilo que tem enfrentado. Então, a hora que nós menos imaginar, às vezes nós clamamos, oramos e parece que nada está acontecendo. Nada. Entenda uma coisa, a Bíblia está dizendo aqui que Cornélio sempre foi temente a Deus. Ele e a família dele. Quanto tempo se passou? A Bíblia, ela não vai entrar aqui em detalhes o que Cornélio pedia, o que Cornélio suplicava. Só que Deus sabe do teu problema, da sua necessidade, do que você precisa. Nós, quando entregarmos o caminho nosso ao Senhor, então é o Senhor que conduzirá a nossa vida, o nosso caminho. Ele nos dará a segurança certa. Ele nos dará o propósito certo para sermos mais do que vitoriosos em Cristo nosso Senhor. Digam amém. Amém, Senhor. Versículo 5. Agora envia homens a Jope e faz vir aqui um certo Simão que tem por sobrenome Pedro. Ele se achava hospedado em casa de Simão, em curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou-se o anjo que lhe falará, chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor daqueles que estavam às suas ordens, e contou-lhe tudo e enviou-os a Jope. Aqui depois Pedro vai narrar toda a visão que ele teve em questão a Cornélio e o que Deus iria fazer na família de Cornélio. Então entenda uma coisa, a minha casa, a tua família estão sendo assistidos diante de Deus, pela nossa perseverança, pelo nosso temor e pelo amor que nós temos para com o Senhor. Não desista de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Eu, durante todo esse tempo da minha caminhada, de forma alguma eu me esforço. Deus gosta de pessoas decididas. A decisão que nós temos diante de Deus é a proporção das promessas, das bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa casa. Se eu sou lento para as coisas de Deus, as coisas de Deus vão ser lentas para mim. Mas se sempre eu respondo o chamado de Deus, sempre estou na presença de Deus, da mesma forma de Cornélio, da mesma forma de Jope, da mesma forma dessas pessoas que procuravam estar na presença de Deus, temendo a Deus, Deus socorreu a mulher quando estava morta, ressuscitou. Cornélio orava por tua casa, por tua família, da mesma forma a família inteira em si, por um propósito, por um objetivo. Então Pedro se intercalava sobre um, sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro. Assim é a minha vida, assim é a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então vamos clamar ao Espírito Santo de novo, para revestirmos dessa força do alto, em nome de Jesus, amém, povo?